ele explicar isso. Não vai chover, um monte de... eu quero acabar. Não tem problema nenhum. Eu não estou podendo ler porque tem muitas ofensas. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Quando você olha o que o Atlético Paranaense tem hoje, dispõe de estrutura, de base para poder crescer e se manter, hoje é o atual campeão da Sul-Americana, gente. E é o time que fez o melhor campeonato, o melhor jogo de um time brasileiro esse ano, na minha visão. Estrutura física, saúde financeira, estádio que não é só um estádio para jogo de futebol, que é um estádio que gera muita receita e tudo mais. Hoje o Atlético é maior do que o Santos. Deixa eu falar, calma, gente. Tá louco. O Atlético, por exemplo, não atrasa salário. O presidente do Santos hoje deu uma declaração dizendo que vai atrasar de novo. O Santos joga para 4 mil pessoas, 5 mil pessoas na Vila Belmiro. Estou usando o Santos como uma das referências. O Atlético joga para Tá bom, mas ontem jogou para 35, 40, sei lá. Assim como o Santos vai jogar contra o Corinthians também. Pois é, mas jogou na vendidos gente, aí, vamos entender. Mano, ninguém precisa ficar nervoso, porque bravo. Não é nervoso, mas a gente não é obrigado a concordar com você. Esse programa é um programa de debate. Se não for assim, não tem sentido. Não, eu digo, não estou falando de você. Estou falando das pessoas que estão lendo. Todo mundo estão escrevendo. Mas com tudo isso que você falou, eu não concordo. Eu acho o São Paulo maior que o Atlético, acho o Santos maior que o Atlético, acho o Botafogo maior que o Atlético. Desculpa, eu acho que se resumir a estrutura física para apontar um time grande ou pequeno, é muito mas é que estão, eu não estou me resumindo a estrutura, não estou reduzindo isso à estrutura física. Eu estou falando também da filosofia de gestão, de administração que o Atlético tem, que o Fluminense não tem. Gente, não dá para comparar hoje o Fluminense com o Atlético. Não dá para comparar o Vasco com o Atlético, nem o Botafogo. Não. Dá para comparar a história, claro que sim, a história do Botafogo, a história do Fluminense, a história do Vasco, ok, tá tudo bem. Dá para comparar, mas como? A história vamos desses lá. times Claro, são muito maiores, claro que sim. Do Santos, imagina, claro, o Santos é o maior clube do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. Mas daqui a 30 anos, se o Santos continuar fazendo o que faz, vivendo do que vive, e o Atlético continuar fazendo o que está fazendo, o Atlético é uma empresa mais saudável, é uma empresa maior do que... Daqui 30 anos, você fez projeção, você fez uma previsão do bom. 30 anos. Hoje precisa de 30. Volta 6 anos no tempo. Pode botar daqui 5, tá? Pode botar daqui 5 anos. Olha, o GC fala, Flavinho diz, Atlético Paranaense é maior que Botafogo, volta 7 anos no tempo. Que é o grande dilema do Atlético. O Atlético tem um projeto magnífico para ser um dos 3, 4 maiores clubes do país. É um projeto que está calcado, tem lá o Paulo André, hoje está fazendo gestão, pode ser um gestor daqui a pouquíssimo tempo lá. Agora, tem uma questão que o Atlético é uma máquina motivada por um homem diferente, que é o Petralha. Quando o Petralha brigou, a diretoria anterior brigou com o Petralha, o que aconteceu com o Atlético em 2011? Foi parar na segunda divisão. Não pode. Vários clubes brasileiros têm esse mesmo problema. O Palmeiras estava na segunda divisão outro dia, o Vasco também estava. Ele está querendo mostrar que o Atlético está muito na mão de uma pessoa. Sim, o Atlético. O Santos esteve na mão do Marcelo Teixeira, o Palmeiras hoje está na mão da Crefisa. Os projetos precisam ser muito mais sedimentados. O Chelsea está na mão do Abramovich. Exatamente, verdade. Como o Milan, o Manchester City depois que o Berlusconi saiu, o Milan virou o que virou, não chega mais na Champions League. Vai voltar a Champions League na temporada que vem. Eu não tenho nenhum apreço especial pela figura do Petralha, não mesmo, né? Mas... Foram 32 propagandas ontem, eu falei 32. Mas você pega, por exemplo, o Atlético está na mão do Petralha há muito tempo, né? Ele tem uma influência... Ele é presidente deliberativo. Como o Vasco esteve na mão do Eurico Miranda durante muito tempo. O que o Eurico Miranda fez do Vasco e o que o Petralha fez do Atlético. Sim! O Atlético é um projeto, é um projeto muito bem sucedido, gente. Não, o campo do Para Atlético... uma cidade como Curitiba, uma cidade... O Pascoal está dormindo hoje? Pascoal, cheio de assunto, o Pascoal está só assistindo. Você quer assistir o programa? Eu vou botar aqui no aplicativo, fica aí assistindo. É bom, como é que ele estava? Você olhou para ele, como é que ele estava? Aí ele desliga o microfone, eu chamo ele É que é o seguinte, essa sandice que o Flávio falou, eu tô aqui, o que me aconteceu aqui, eu tô assustado. Eu tô assustado. Estou assustado com o Flávio. Com o Flávio. O Atlético está em franca evolução, ótimo, legal. O Atlético sempre foi. O Atlético mostra a passos largos que é possível crescer no futebol brasileiro. Mas, gente, ele não pode ser comparado ao São Paulo.
Ele não pode ser comparado a um time que tem 3 Libertadores e 3 Mundiais. Ele comparou o Santos também, ao Botafogo, ao Fluminense. Eu não estou comparando, eu estou dizendo hoje o que acontece na realidade desses clubes. Hoje, a gente... O São Paulo foi em 2012. Não fica coagido, não fica coagido, não. O factual, ele deve ser tratado para o time que joga no dia. Esse é o factual. A história, ela é inerente ao clube. Mas eu não estou Você não pode separar o clube da história. Não. A história está lá. Não estou apagando a história. A portuguesa tem uma história linda, Pascoal. Era o quinto time do Brasil. É uma história linda e eu respeito, você sabe, de São Paulo. Pois é, mas não é mais nada. A portuguesa. Mas não é mais nada. Tanto que eu respeito a portuguesa. Agora, o Atlético Paranaense não pode ser comparado ao São Paulo, ao Santos, ao Botafogo, ao Fluminense, pela história que esses times construíram, esses clubes histórias, construíram. Mas isso é o pacote, Flávio. O clube é o pacote. Gente, mas se for comparar a história... Quando você vai pegar a história, você vai ver a história do clube, história tem do Botafogo. Pacote por Qual é a trás história disso. do Botafogo? Tudo bem. Gigantesca, magnífica. Um dos maiores clubes da história Puxa vida, eu não preciso ficar aqui falando da história do Botafogo, nem da do Fluminense. Agora coloca hoje coloca na realidade... Na realidade, hoje já tem algum tempo. Coloca na realidade do futebol brasileiro hoje... Dessa década, que seja, dos últimos 5 anos, o que é o Atlético, onde o Atlético pode chegar e onde o Fluminense pode chegar. Nós estamos falando hoje de um time que pode virar, que tem um plano de ser campeão da Libertadores, e um time que pode fechar. Não vai fechar. Não vai estar falido. O Botafogo, por exemplo, tem um projeto, o Botafogo caminha a passos de formiga, mas o Botafogo caminha. Eu estou de acordo com o que você está dizendo. Eu posso pegar o exemplo dos anos 80. Se você voltar nos anos 90, nos anos 2000, no começo desse século, você ia dizer: quem é mais clube, o Deportivo La Coruña ou o Atlético de Madrid? E a resposta seria: claro que é o Atlético de Madrid. Aí eu diria para você: mas o Atlético de Madrid não ganha o título desde 96, o La Coruña é campeão espanhol e semifinalista da Champions League. É o que a gente está falando do Atlético Paranaense hoje. O Botafogo está tentando fazer um projeto, inclusive, de separação do departamento de futebol para tentar se modernizar. Eu posso ir na linha do que você está dizendo? Há coisas concretas que, de fato, Fluminense, Botafogo, Vasco têm que prestar muita atenção para tentar se equiparar com os projetos mais modernos do futebol brasileiro, nos quais se inclui o Atlético Paranaense. Por exemplo, concretamente, o Botafogo é o time grande do Brasil que não ganha um título nacional há mais tempo. Nacional ou internacional. Né? O Botafogo ganhou o Brasileiro em 95 e depois só ganhou o título estadual. O Fluminense não tem um título internacional. O Atlético Paranaense tem. Agora, o Fluminense também não vamos voltar atrás e pensar, os títulos estaduais que o Fluminense tem são de um período em que o estadual era mais importante até do que o brasileiro. Concordo. Porque não é porque Dom Pedro II. Não é porque Dom Pedro II. Coisas recentes. Não é porque Dom Pedro II nunca foi presidente da República que ele não era o homem mais importante do país. Sim, né? É por isso que eu estou falando de tempos recentes. Eu não estou aqui destrinchando a história desses clubes. Olha aqui, o Pipinho Dor de Barriga. O Pipinho Dor de Barriga, ele manda aqui. O Pipinho Piriri. Bem já. Olha, sabe o que eu acho engraçado? Até ontem à tarde, o Flavinho nunca tinha falado do Atlético. Aí depois do jogo de ontem, ele disse que é o maior do Brasil. O Pascoal tem razão. Nossa. Esse cidadão acabou de falar uma asneira. Não, eu quero responder. Pega a pala, produção. O Pipinho Dor de Barriga, não sou eu que não falo do Atlético. A gente nunca fala do Atlético Paranaense. Sobrou pra você. Quando eu sou... Você pode chegar aqui e falar, não. O Atlético... Quando eu sou chamado a falar sobre... Eu falo. Qualquer assunto, eu falo de qualquer assunto. Não falo. Como o Atlético Paranaense nunca é assunto aqui, foi na final da Sul-Americana no ano passado. O ano passado não é, você falou bastante. Eu te perguntei como o Atlético Paranaense nunca é assunto e da Ferrari que faz betoneira, não, você foi e falou. Eu falei uma frase. Então, você podia chegar aqui e falar assim, faz trator. olha, gente, o Atlético Paranaense pra mim é o maior clube do Brasil. Não falei isso também. Nunca, peraí, também não falei que o Atlético Paranaense é o maior clube do Brasil. Mas eu coloco hoje o Atlético Paranaense entre os 5 maiores clubes do Brasil. E eu discordo. O Gessé, ainda não acho. O Gessé fala bem já. É que torcedor... Explica pro Flavinho que tem uma diferença entre o verbo ser e estar. O Atlético Paranaense está grande, porém ainda falta muito para ser comparado com gigantes como São Paulo, Santos e Flamengo. Não, ele colocou o Atlético entre os 5. Vamos lá. Corinthians, Palmeiras e São Paulo, eu já acho que são maiores. Grêmio e Inter são maiores. Cruzeiro e Atlético são maiores. Já passou dos 5. Hoje eu coloco Palmeiras... Não falei nem de Flamengo, não falei de Vasco ainda. Eu coloco Palmeiras, porque eu estou considerando uma série de fatores. Receita, Palmeiras, Flamengo
Vamos dar Grêmio, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Corinthians está abaixo do Atlético. Falou. Deve 2 bi do estádio. O Corinthians atrás do Atlético Paranaense. Deve 2 bi do estádio. Eu poderia até concordar com ele, mas seriam dois falando bobagem. Então é melhor não. Ele tava louco pra falar. Ele tá zoando. Tá zoando? Tá. O Flamengo tá abaixo do Atlético? Oi? Oi, tudo bem? Não, eu coloquei o Flamengo na frente. Coloquei Palmeiras, Flamengo como os 5 maiores clubes do Brasil hoje pra mim. Em estrutura, em possibilidade e tudo. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e o Atlético Paranaense. O Corinthians não tá. Não, o Corinthians está disputando. Que campeonato que o Corinthians está disputando? Que campeonato que o Corinthians está disputando? O time que ganhou título no século XXI. Ô, PVC! Não, PVC! Claro que vai ser maior que o Atlético. É lógico que é. Estou falando hoje. Tá exagerando. Hoje, os 5 clubes com mais potencial. Vamos mudar que você está se perdendo. Obrigado a pensar que você é uma areia movediça. O Corinthians ele foi campeão brasileiro em 2011, Quem está jogando a Libertadores? O Corinthians ou o Atlético Paranaense? Porque não tá. O Corinthians está jogando a Copa Sul-Americana e deve 2 bi no estádio. Flavinho, não, o Atlético deve tá querendo causar, gente. O Atlético fez uma operação inteligentíssima. Se fosse o Corinthians, a gente já dizendo que era dinheiro público. Porque foi uma operação tripartite. Teve governo do estádio. Não, tem uma discussão ainda do estádio. Tem uma discussão ainda do estádio, mas é uma operação tripartite. O Atlético é dono do estádio. O Corinthians se endividou. O Atlético fez uma operação brilhante. Brilhante. O Petralha foi perfeito para fazer a operação do estádio. Mas a operação foi tripartite. Tudo bem, mas está devendo as calças? Não está devendo. Tá com troféu. A gente vai dizer. Mas ter dívida não é problema. A dívida, peraí, qualquer brasileiro pode ter dívida. Existe uma diferença entre dívida e inadimplência. Tá falando dívida que tem. Aqui tem umas a dívida é uma coisa, a inadimplência é outra. Ter dívida não é crime, Flavinho. A inadimplência você corre risco. A gente fala aqui há quantos anos que o estádio do Corinthians é impagável. Mas está pagando, Flavinho. Dos 5 times do Brasil, então, dos 5 eu acho esses 5 times hoje, tanto que a receita o Corinthians tem com a Arena, o Flavinho, ela vai para uma conta. A gente está dando a chance dele falar, pô, eu errei. Pois é. Os 5 maiores times do Brasil. Quando acabar o ano, a gente vê quais são os 5 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro e quem vai ganhar a coisa. Peraí, eu não estou discutindo o São Paulo falando essa história. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro na frente do Atlético. E o Atlético terminou na frente do Corinthians, ou não? Peraí, você quer discutir o ano de 2019 e a gente espera acabar. Não Dos 5 maiores times do Brasil no momento, o Corinthians não entra. Oi? Dos 5 maiores times do Brasil, hoje o Corinthians não entra. Pelo momento até financeiro que esses clubes estão vivendo, eu não vai dormir, Fabinho! Você não precisa ficar ofendido. Não é ofendido, não, eu tô rindo. Eu não tô ofendido. Você chegar numa televisão, num programa de futebol, da audiência que a gente tem, e falar que hoje o Atlético Paranaense é maior que o Corinthians. Eu tenho que rir, eu não tenho que me ofender. Tem condição de fazer mais coisa que o Corinthians hoje. O Corinthians hoje é menor que o Atlético Paranaense. É menor ou maior? Mas se você acabou de falar dos 5 maiores, então o outro é menor. Acho que são 5 clubes mais estruturados do Brasil. Pronto. Título não conta. Hoje, tô falando 5, mas os campeonatos nem acabaram ainda. Não, você está falando hoje o quê? Dia 3 Ô, Flavinho, a estrutura do Corinthians é espetacular. Mas ele deve 2 bilhões de estádio. Mas é que o Mano falou. Todo mundo está pagando, não tem problema nenhum. Ele está pagando. Não. Tá pagando, Flavinho. Até onde a gente sabe, tá dando calote. Negociou com a Caixa, quando ficou apertado o negócio dos juros, negociou. Isso mostra boa intenção em pagar, gente. Vocês não falam, vocês que são corintianos. Sim, porque tá pagando, juro alto. Tá pagando só juros. Mas essa é uma outra circunstância, mas que tá pagando. Não deu calote em ninguém. Hoje, não, tá dando calote, Flavinho. Ele pegaria a receita que ele tem no estádio e falaria, depois eu pago o estádio. Não, o Corinthians é um clube que tem dificuldade para pagar suas contas. Qual time que mais ganhou título no século XXI? Isso não conta. Conta. O CT do Corinthians é feio. Tá louco. Não, a estrutura do Corinthians é ruim. Muito boa. A torcida do Corinthians é pequena. Não, e pega o que o Corinthians ganhou nos últimos anos. Que nada disso é pequeno. Como é que você não consegue nada disso do Brasil? Não, e ele usa... Não é que eu sou corintiano, não. Não, e ele tem utilizado ainda a frase, ele falou, vamos ver pelo que o Corinthians vai brigar. Olha o que o Corinthians ganhou nos últimos anos e olha o que o Atlético Paranaense ganhou. Tô falando agora. Não, você usou pra falar de São Paulo, pra falar de Santos, pra falar de Botafogo e de Fluminense. Você foi pego pelo seu argumento agora. O São Paulo ganhou o quê pra ser então maior? São Paulo não deve? Anos, eu não botei o São Paulo entre os 5. Tá, não, mas você falou que o Atlético está à frente. O Flamengo ganhou o quê? Mais que o Corinthians, por exemplo, em título. O quê? Quando? Recentemente? Nós estamos discutindo quem ganhou mais foi o Corinthians. Nenhum time que ele citou entre os 5 maiores, em termos de títulos, nos últimos 10 anos ganhou mais do que o Corinthians. Você se perdeu, não perdi nada. Eu tô falando em potencial, gente. Vocês não estão entendendo nada. O Corinthians não tem potencial? O São Paulo não tem potencial? Vamos ver nos próximos anos.
Não, mas aí tu tá sendo futurologista, você tem que discutir o presente. Grava esse programa hoje. Ele tá se baseando, mas peraí, ele tá se baseando no que ele tá vendo hoje. Então, ele usou esse argumento pra Santos, São Paulo, o Fluminense e Botafogo. Vocês acham agora, quando fala de Corinthians, quando fala de outros times, não, vamos ver lá pra frente. Você precisa definir o que você quer, Flavinho. Agora foi coerente. Vocês não precisam ficar ofendidos. Não tô ofendido. Eu não tô ofendido. A gente tá constrangido. Aqui nesse programa não falar que o Corinthians é o maior do mundo em tudo, parece que não é o maior do mundo, não. Eu coloquei o São Paulo à frente do Atlético, eu coloquei o Santos à frente do Atlético. Acho que o Corinthians é um clube, é uma instituição em dificuldades. O clube é um... Bom, tem que rir, Flavinho, tem troféu confiscado lá, como é que é? Penhorado, não consegue pagar a empresa o que não quer dizer que o Corinthians não tem o dinheiro para pagar a empresa. A gente vive falando aqui, o Corinthians não tem dinheiro para contratar não sei quem, não tem dinheiro para contratar, contratou um monte de jogador. Contratou esse ano? Agora foram 11, 12. Deixa eu falar pra você, eu não tô ofendido, eu tô constrangido, é diferente. Tá bom, você pode ficar constrangido. O fato de eu torcer pro Corinthians, eu falo publicamente que eu torço pro Corinthians, não significa que eu tô falando que o Corinthians é o maior time do mundo. Agora, o senhor falar aqui no programa hoje que o Corinthians não é um dos 5 maiores times do Brasil é constrangedor. É constrangedor. Olha, eu não sou palmeirense. Se você fala, pô, o Palmeiras não é um dos 5 maiores times do Brasil, óbvio que é. Eu não torço de São Paulo, óbvio que é. O Flamengo, pô, o Grêmio, o Cruzeiro, enfim. E antes dele citar o Corinthians, ele já tinha feito essa defesa ao São Paulo e ao Santos. Dá pra falar que o Corinthians não é o 5 maiores time do Brasil? Piada. Não, claro que não. Eu acho que não. A gente tem que criar os parâmetros. O parâmetro que ele criou... qualquer um parâmetro. Então, mas o parâmetro, qualquer parâmetro que ele cria, o Corinthians tem que estar dentro. O Palmeiras tem que estar dentro. O São Paulo tem que estar dentro. O Flamengo tem que estar. O Grêmio, o Internacional, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro tem que estar dentro. A conversa está tão surreal que a gente está falando dos 5 maiores clubes do Brasil e a gente já botou o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio, o Cruzeiro e o Inter. Não coloquei nenhum desses. É a conversa assim, para esperar trem. Isso é conversa de doido, cara. Conversa de maluco. Se você for conversar lá no Juqueri, os caras vão te amarrar. Você vai sair amarrado. Os contábeis vão te falar isso aqui pra ele. Se você contar essa história lá no velho Juqueri, você vai em cana. Vai no Rio é Pinel. Vai no banco. Se você passar lá no Pinel, vai lá o Corinthians pedir dinheiro no banco, vai lá o Atlético Paranaense ver pra quem foi emprestar. No programa que o Corinthians não é um dos 5 maiores times do Brasil. Falou. Pô, é ridículo, velho. Tá brincando. Não é nhonhô, é ridículo pra você, não é pra mim. É verdade, é constrangedor. É constrangedor pra você, não é pra mim. Puxa vida, eu tenho que dar desculpa, gente. O Corinthians é o time mais importante. Não, eu não falei o mais importante. Não só o Corinthians, o São Paulo é maior que o Atlético. Eu não falei que o Corinthians é o time mais importante do Brasil. A discussão é, você falou dos 5 maiores times do Brasil, o Corinthians não entra. Eu coloco hoje isso é constrangedor, é ridículo. Os 5 maiores clubes do Brasil. Pronto, é isso. Colocou? Eu coloco o Atlético Paranaense hoje entre os 5 maiores clubes do Brasil. E quem são os outros 4? Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Bom, Flavinho, o Cruzeiro não tem um estádio, velho. O Corinthians, bom, você está falando de patrimônio. Bom, eu tô falando de coisa, segundo o Flavinho, bom, mas hoje à noite, um dos menores times do mundo joga contra o Ceará, né? Um time que está em franca decadência. Joga contra o Ceará. Não ganhou o primeiro jogo 3-1. Fica ofendida, gente do céu. Não, eu tô falando hoje vai ter o quê? Quantos ingressos vendidos tem? É a minha opinião, eu não concordo com nada de opinião sua. Eu só não fico. Que é isso? 32 mil. Tá todo mundo constrangido. 30 e tantos mil ingressos já vendidos, 32 mil ingressos já vendidos. Você não colocou o São Paulo também? Entre os 5? Não. Bom, só podem ser 5. Então quem que era? Atlético? Atlético? Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Atlético e Palmeiras. Você tirou o São Paulo também? Pô, tirou o São Paulo. É brincadeira. Cara, o São Paulo é tri mundial, tri Libertadores, Morumbi, cara. Eu não tô falando dos 5 maiores clubes da história do Brasil. Se você quiser os 5 maiores clubes